dia 3 de março de 2003, um assassinato brutal chocou e comoveu a cidade de Araucária. Desde então, as pessoas se perguntam quem e por que tiraram a vida de Eliseu Voronkov dessa forma. A família e os amigos sempre esperaram e pediram que os fatos fossem esclarecidos, os culpados identificados e punidos. Havia esperança de que a resposta para muitas das perguntas pudessem ser esclarecidas em um julgamento que aconteceu nesta terça-feira. Mas não foi dessa vez. Você vai ver na edição de hoje do Jornal Regional. Um dos principais acusados de matar Eliseu Voronkov é absolvido 9 anos depois do crime. Vamos relembrar como aconteceu o homicídio. Em Campo Largo, mãe detida por tráfico adorava tirar fotos do filho de 2 anos segurando o revólver calibre 38. A abertura oficial do Outubro Rosa fala sobre a importância do aleitamento materno. Cine oferece quase 400 oportunidades de emprego em Araucária. E como foi a sessão de ontem na Câmara de Vereadores? Boa noite. Hoje foi um dia histórico em Araucária. Depois de 9 anos da morte de Eliseu Voronkov, o principal acusado do crime foi julgado e absolvido. Terça-feira, 16 de outubro de 2012. Às 9 horas da manhã, começou um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos em Araucária, sem a presença do réu. Leandro do Valle, acusado nos processos pela morte de Eliseu Voronkov, escreveu uma carta avisando que não compareceria e alegou medo de represálias. Como a repercussão foi muito grande desse caso, e é grande já desde 2003, então ele tinha muito temor de ser crucificado aqui ou ser taxado como um monstro, sendo que ele não ia nem ter oportunidade de se defender. Todas as testemunhas foram dispensadas porque, segundo a promotoria, os depoimentos e informações necessárias já constavam nos autos. Diante do júri, promotor e advogado de defesa defenderam pontos de vista semelhantes. Desde 2003, quando foi feita o início das investigações, a gente já tinha convicção de que o Leandro não era culpado desse crime, que inclusive não tinha nem participado disso. As provas do processo demonstraram tudo isso e a sentença que foi proferida foi com base nas provas do processo. O Ministério Público ele não é uma máquina de acusar. Todas as vezes em que a prova do processo ele não autoriza um pedido de condenação por parte do Ministério Público, é dever do promotor de justiça justamente promover a justiça. Nesse caso, haviam muitas dúvidas, muitas contradições nos depoimentos prestados ao longo do processo, e todas elas indicavam que o acusado, que foi levado a julgamento hoje, não teria participado da morte da vítima Eliseu Voronkov. Depois de cerca de 2 horas de julgamento, aqui na sala do júri do Fórum Criminal de Araucária, o réu Leandro do Valle foi absolvido pela Justiça de Araucária, que considerou que não há provas suficientes para apontá-lo como assassino de Eliseu Voronkov. Mas a sentença não agradou amigos e familiares. Não é um sentimento de alívio. Pelo que eu vi do processo, realmente não tem provas contra esse rapaz que foi julgado hoje. Não quero ser injusta, mas eu acho que a Polícia Civil deveria ter feito uma investigação muito melhor do que fez. O Ministério Público deveria ter analisado muito melhor esse processo do que analisou. Eu saio desse tribunal do júri decepcionada. A justiça realmente não existe. O que vai ter que existir mesmo é uma justiça divina, que isso, de uma forma ou de outra, esse menino vai pagar. De acordo com o promotor, agora o outro acusado, Alex Raimundo da Silva, na época com 16 anos, continua sendo procurado pela justiça para esclarecer o caso. Enquanto isso, a família e os amigos da vítima seguem sem uma resposta. E o menino que tinha 16 anos... Com certeza, se ele for julgado, ele vai pegar uma penalidade muito pequena. Eu tenho certeza que ele não estava sozinho, porque, como eu falei, o Eliseu forte como era, se a gente olhar as fotos dele, eu que convivia, ele não ia sozinho,
morrer com 42 facadas dentro de um carro com um menino de 16 anos. Então, alguma coisa errada tem em todo esse processo. Não posso julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, eu só gostaria que tivesse justiça em relação ao assassinato dele. No próximo bloco, a gente relembra um pouco mais sobre esse caso, a morte de Eliseu Volonkov em março de 2003.